pessoal, o tema dessa aula é tipologia e gêneros textuais. Então a gente vai entender um pouco como que funcionam, como que são realizadas as classificações nos textos, tá? É um assunto também que aparece muito no Enem. Bom, então existe uma diferença aí entre tipos textuais e gêneros textuais. A tipologia, ela se configura por estabelecer a estrutura dos textos, seu objetivo, sua finalidade. Ou seja, os tipos textuais, eles são responsáveis pela forma de um texto, pela forma que um texto ele se apresenta. E os mais usados, né, os tipos textuais que a gente mais vê por aí, são a narrativa, são o texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo, expositivo e injuntivo. Já os gêneros textuais, eles são textos que cumprem uma função social, tá? Em uma situação comunicativa. Bom, os gêneros textuais, eles não têm uma estrutura limitada e definida. Logo, né, a gente pode encontrar um gênero textual que tenha características de texto narrativo, tá? Que tenha características de texto descritivo, dissertativo e assim por diante. Por exemplo, é muito comum a gente pegar um romance, né? Romance, ele é um texto narrativo, mas lá em determinado momento do texto eu vou encontrar uma descrição. Querem um exemplo? O romance Iracema, né? Os romances do romantismo, os textos do romantismo. Muito comum você encontrar diversas passagens descrevendo a personagem, tá? Então, veja que um gênero textual, ele pode possuir mais de um tipo de texto. Certo até aqui? Bom, então vamos falar um pouco sobre os tipos de texto. Texto narrativo. A finalidade do texto narrativo é contar uma história, tá? Então, toda história, todo texto narrativo, nós vamos encontrar personagens, tá? Que é aquela pessoa, aquele ser com quem a história acontece, que não precisa ser uma pessoa, pode ser um ser inanimado, tá? Nós temos um enredo, né? O enredo é onde a trama como a trama se desenvolve na história. Um narrador, que é a voz que conta a história, que pode ser um narrador onisciente, que é aquele que tudo sabe, ou pode ser um narrador que ele só narra os fatos, que ele não conhece a mente das personagens, tá? Sendo só um narrador observador. Todo texto narrativo também tem um tempo, tá? Que pode ser cronológico ou psicológico. Ah, mas quando que vai ser um tempo cronológico e quando que vai ser um tempo psicológico? Bom, o tempo cronológico é aquele que ele vai acontecendo como uma rotina, né? Como o próprio tempo se desenvolve no cotidiano, no nosso cotidiano. O tempo psicológico é aquele tempo já da cabeça, né, do narrador ou do personagem, tá? E também todo texto narrativo tem um espaço, tá? Esse espaço é o lugar, o ambiente em que a história se desenvolve. A estrutura do texto narrativo, ela é composta pelo desenvolvimento do enredo, do anticlímax, do clímax, do desfecho. Os principais gêneros narrativos, né, são o apólogo, a fábula, a parábola, geralmente eles têm um efeito moral. A lenda e o mito, que tem um efeito cultural. A anedota, a piada, que tem um efeito humorístico. O conto e a crônica, que são narrativas curtas. E o romance e a novela, que são narrativas mais longas. O texto descritivo. Bom, como o próprio nome já diz, ele descreve, né? A função do texto descritivo é descrever, através de observações e características, algo ou alguém.
Sendo assim, na construção do texto descritivo, há muitos verbos de ligação e adjetivos, tá? A fim de estimular uma construção de imagens na nossa mente. Não é interessante quando a gente está lendo um romance, que a gente pega um trecho descritivo, e aí depois cria um filme a partir daquele romance, daquele livro, daquela história, e a gente fica pensando, nossa, como esse personagem, ele é diferente do que eu imaginei, né? Porque a riqueza de detalhes que eu tinha ali no livro era muito maior, tá? E são textos essencialmente descritivos. Bula de remédio, tá? Rótulos, embalagens de produto, perfis de rede social, retrato falado, lista de compras, tá? Anúncios de venda, currículo e entre outros. E são textos mistos com a descrição, relatório, bibliografia, manual de instruções, todos os tipos de manual, resumo, sinopse, todos os textos narrativos, entre outros. O texto expositivo. Bom, o texto expositivo, ele tem a função de expor ideias, tá? Empregando recursos de comparação, de conceitos, de definição, informação e de descrição também. Os gêneros textuais que fazem parte do tipo textual expositivo são os jornais, as enciclopédias, os resumos escolares, os verbetes de dicionário, entre outros. E aí nós temos o texto argumentativo. Bom, o texto argumentativo, ele é usado com o objetivo de abordar um tema utilizando argumentações, ideias, tá? Ele é um texto caracterizado por defesas de ponto de vista, e a sua estrutura é formada por introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse é o tipo de texto que a gente vai utilizar para escrever a redação do Enem. Então confere lá que nós temos uma aula depois só falando sobre o texto argumentativo, tá bom? Bom, são gêneros textuais que se utilizam do texto argumentativo: os artigos de opinião, os manifestos, as resenhas críticas, tá? Entre outros. E o texto injuntivo. Bom, o texto injuntivo, ele se caracteriza por indicar instruções, de modo que o emissor, ele busque persuadir e orientar quem está lendo, tá? Por isso, uma de suas características é o uso do verbo no imperativo. Os gêneros que se utilizam no texto injuntivo geralmente são as receitas culinárias, os manuais de instrução e as bulas de remédio, entre outros. E é isso, pessoal. Essa é a nossa aula.